Olá pessoal, bem-vindos à aula 24. Nessa aula a gente vai tratar de colisões. Então vamos lá. Bom, eu diria que as colisões elas são o laboratório de conservação de momento linear. Então, de um modo geral, nessas colisões que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai ver alguns tipos de colisões e as consequências, como fazer os cálculos devidos. Em todos eles a gente tem conservação do momento linear. De um modo geral, se o sistema é fechado e isolado, o momento linear total não pode variar, já que não há nenhuma força externa para causar essa variação. Um sistema fechado é um que não perde massa, então as massas estão todas ali dentro. E isolado quer dizer que não tem força externa, certo? Então a gente vai ter, de fato, conservação do momento linear. E uma vantagem é que a gente pode determinar o resultado de uma colisão sem conhecer os detalhes de como aconteceu. Se a gente sabe o que aconteceu antes, a gente consegue prever o que vai acontecer depois usando a conservação do momento linear, ok? E em alguns casos, como a gente vai ver na colisão elástica, também vamos usar a conservação de energia. Vamos usar a conservação de energia cinética, certo? Então vamos ver três tipos de colisão. Colisão elástica, em que a gente tem conservação de momento linear e conservação de energia cinética. A colisão inelástica, em que a gente tem parte da energia cinética sendo dissipada e tem conservação de momento linear. E a perfeitamente inelástica, a gente tem o máximo possível de perda de energia cinética. Os dois corpos eles saem grudados após a colisão. E aqui também, mais uma vez, conservando momento linear. Em todos os casos vai ter conservação de momento linear, ok? Vamos lá. Vamos falar inicialmente da colisão elástica. Então, a colisão elástica ela ocorre quando a energia cinética do sistema é conservada. Então, ela não vai se alterar durante a colisão. No caso do sinuca, por exemplo, se a gente despreza aí as forças dissipativas. Então, imagine que uma bola, duas bolas de mesma massa, por exemplo, uma bola colidiu aqui, não precisa ser a mesma massa não, é só um exemplo. Uma bola colidiu com a outra, ela tinha uma certa velocidade. Após a colisão, essa outra bola sai com a mesma velocidade. O que a gente tem? Energia cinética inicial é igual à energia cinética final, certo? Além da conservação do momento linear, a gente vai ter a conservação da energia cinética, certo? Bom, esse é o caso da conservação, esse é o caso da colisão elástica. A colisão inelástica, que alguns livros tratam como parcialmente elástica ou parcialmente inelástica, tem uma perda de energia. Então, na verdade, parte da energia cinética vai ser transformada em outros tipos, como energia térmica, sonora. Aqui é a maioria. Então, a maioria dos casos de colisão são tipos de colisão inelástica. Ou seja, uma bolada no jogador, uma batida de um carro, desde que eles não saiam grudados. Então, são casos aí que vai transformar parte da energia cinética inicial em outros tipos, como térmica, sonora e por aí vai. Certo? O terceiro caso é a colisão perfeitamente inelástica. Nesse caso, os dois corpos após a colisão eles saem grudados, eles saem juntos. Então, aqui o caso do carro batendo no caminhão e depois eles se movem juntos. Está aqui uma figurinha representando. O corpo A vem com a velocidade, atinge o corpo B que estava parado. Bom, não precisa necessariamente estar parado, mas enfim. Colidiu e depois os dois saem juntos, certo? Nesse caso, a gente tem o máximo de perda de energia cinética possível do sistema. É chamada de colisão perfeitamente inelástica. A gente poderia resumir os três tipos assim. O caso elástico, a gente tem conservação da energia cinética e conservação do momento. O coeficiente de restituição é 1. O que é isso? A razão entre a velocidade de afastamento e de aproximação. Lembra lá daquelas bolinhas de bilhar que a gente mostrou? Uma se aproximava com 2 metros, colidia e depois a outra saía com os mesmos 2 metros. Então a velocidade de afastamento sobre a velocidade de aproximação é 1. A razão é exatamente igual a 1. A inelástica transforma parte da energia inicial em outro tipo de energia. Isso significa que a velocidade de afastamento vai ser menor do que a de aproximação. Então vai dar um valor aqui entre 0 e 1. Ok? Já perfeitamente inelástica, o coeficiente de restituição vai ser 0. Por quê? Porque eles saem grudados após a colisão. Então a velocidade relativa de afastamento é 0. Nesse caso, a gente tem máxima dissipação e conserva o momento. Ok? Então essa tabelinha aí resume os três tipos de colisão aí do ponto de vista de como é que eles funcionam. Agora vamos tratar matematicamente esses casos, certo? Vamos lá. Nós vamos começar a ver, gente, tem três casos. O elástico, que conserva as duas coisas, cinética e momento. O inelástico só conserva momento e o perfeitamente inelástico também só conserva momento. Vamos começar falando do inelástico,
Olha, o inelástico, um corpo 1 aqui com a velocidade, vai colidir com o corpo 2, que também tem uma certa velocidade. Depois, cada um vai ter a sua velocidade final. Então, essas são as velocidades iniciais e essas são as velocidades finais. Como o momento se conserva, a gente vai ter massa do primeiro vezes a velocidade inicial do primeiro, massa do segundo, velocidade inicial do segundo. Isso tudo é o momento inicial. Vai ser igual ao momento final. Não tem mais o que fazer aqui. A única equação que a gente tem é essa. Ok? Bom, essa é a colisão inelástica. Agora, uma colisão perfeitamente inelástica. Vamos supor que o alvo esteja parado. Não precisa estar parado. É uma simplificação. Então, a gente tem massa 1, velocidade inicial, e aqui a massa 2, velocidade é 0. Quando eles colidirem, os dois saem juntos. Então, é como se fosse um corpo só com a massa m1 mais m2 e uma velocidade v. Então, a gente tem, quem é o momento inicial? Só tem de um objeto, m1, v1 inicial. E o momento final é como se fosse um corpo só de massa m1 mais m2 e uma única velocidade. Desse modo, a gente pode calcular a velocidade final do conjunto, passando aqui m1 mais m2 dividindo, ok? Então, esse é um caso de colisão perfeitamente inelástica, simplificado com o alvo parado. Se o alvo também estivesse se movendo, a gente ia acrescentar um termo aqui, ó, no momento inicial. Seria m1v1i mais m2v2i igual a m1m2v. Aí não poderia chegar nessa equação. Aí pararia aqui, ok? Bom, então falamos do inelástico e do perfeitamente inelástico. Agora vamos para o elástico. O elástico é um pouquinho mais complicado porque vai conservar tanto o momento linear quanto a energia cinética total. Então as equações vão ser... A gente vai ter mais equação de trabalho, digamos assim. Então vamos começar uma colisão contra um alvo parado. Ok? Então tem um projétil colidindo contra um alvo parado. Vamos lá. Qual é a conservação no momento linear? Qual é a equação? Só tem o primeiro, que é o projétil, o momento do projétil. Isso vai ser igual ao momento final aqui do projétil e do alvo. Ok? Então, m1v1i só é igual a m1v1 final mais m2v2 final. Ok. Energia cinética. Só o primeiro que tem velocidade. Então, só ele que tem energia cinética. Meio de mv ao quadrado é energia cinética. Então, m1v1i ao quadrado sobre 2 é igual aos termos de energia cinética do alvo e do projétil após a colisão. Quando a gente combina essas duas equações, tentem fazer isso, tentem fazer esse exercício, a gente chega nessas velocidades finais aqui para o projétil e alvo. Lembrando, o projétil é o que eu estou arremessando, o alvo é o que eu quero atingir. Ok? Então, as velocidades finais do projétil e do alvo dependem das suas massas, uma combinação das massas, e da velocidade inicial do projétil, certo? Vamos ver alguns casos envolvendo aí. Então, aqui já está resolvido. Então, a colisão elástica, uma dimensão para alvo parado, chega nessas equações para a velocidade final do alvo e do projétil. Então, isso aqui é prever, sabendo o que está acontecendo antes da colisão, independente do que aconteceu no momento da colisão, a gente prevê as velocidades aqui do alvo e do projétil após a colisão. Ok? Vamos ver alguns casos. Repetir aqui as duas equações que a gente obteve. O primeiro caso é o que acontece se as massas dos dois corpos forem iguais. Se as massas forem iguais, olha aqui, de cara eu vou ter que a velocidade 1 final vai ser 0. Ou seja, após a colisão, o projétil para. E o que acontece com o alvo? Se as massas são iguais, eu vou ter 2m dividido por 2m, que vai dar 1. Ou seja, a velocidade final do alvo vai ser igual à velocidade inicial do projétil. Ok? Qual é a consequência? O primeiro corpo para e o segundo corpo se move com a velocidade inicial do primeiro corpo. Olha aqui o exemplo. Conhecem um pêndulo de Newton? Então, você tem aqui corpos de massas iguais. A bolinha vem com uma velocidade, colide. O que acontece? A mesma velocidade que ela tinha, ela transfere para no caso, a última bolinha aqui. Então, ela para, o corpo inicial, que é o projétil, para, e o alvo segue com a velocidade inicial do projétil. Tá claro? Então, colisão elástica contra um alvo parado, corpos de mesma massa, o primeiro para, o segundo segue com a velocidade inicial do primeiro. Vamos ver o segundo caso. Repete as equações.
Segundo caso, alvo pesado. O que é um alvo pesado? Imagine uma parede, um objeto colidindo contra uma parede, uma bolinha colidindo contra uma parede. É um alvo pesado. Quer dizer que é um alvo cuja massa é muito maior do que a massa do projétil. Quando isso acontece, olha o que a gente tem. Então, se M2 for muito, muito maior do que M1, olha para essa expressão. Imagine que isso aqui é 1, isso aqui é 1000. 1 menos 1000, menos 999. Então, é um número muito grande negativo. Agora, olha aqui. 1 mais 1000 é 1001. É aproximadamente 1000. Então, menos 999 dividido por 1001 é como se fosse aproximadamente menos 1. Entendeu? É como se o M2 engolisse o termo M1, porque ele é muito grande. Então, é como se o M1 sumisse aqui, ficasse menos M2 sobre M2, que dá menos 1. Ou seja, velocidade 1 final é igual a menos velocidade 1 inicial, aproximadamente. O que é que isso quer dizer? A velocidade do projétil final é igual à velocidade inicial dele no sentido contrário. Quer dizer o que é isso? Ele bate e ricocheteia. Basicamente é isso, ok? Agora vamos analisar aqui contra um alvo pesado. Ou a velocidade final do alvo, no caso. A velocidade final do alvo. Se a massa 2 é muito, muito grande, esse M2 vai engolir M1. É como se fosse 1 mais 1000. É praticamente 1000. Se ele é muito grande comparado com o numerador, ou seja, no meu denominador é muito, muito grande, isso vai para zero. Então, a velocidade final do alvo é praticamente zero. Certo? Então, quais as conclusões? O corpo 1 ricocheteia, quase com a mesma velocidade, e o corpo 2 praticamente não se move. É o caso aí de uma bolinha batendo na parede. Essa bolinha de tênis na parede, por aí vai. Então, se a colisão for elástica, não tem força dissipativa, o que é que acontece? Ela volta com a mesma velocidade, praticamente, e a parede praticamente não se move. Certo? Então, esse é o segundo caso. O terceiro caso, repete as equações, é o projétil pesado. O que é o projétil pesado? Imagine agora que você vai disparar uma coisa pesada sobre uma coisa que não é tão pesada. Então, a massa M1 é muito maior do que M2. Olha aqui o que acontece. Da mesma forma que a gente viu no caso 2, M1 vai engolir M2, M1 vai engolir M2. Vai sobrar, é como se M2 fosse zero aqui, praticamente. M1 sobre M1 vai dar 1. Ou seja, velocidade final do projétil vai dar exatamente a velocidade inicial do projétil. Ou seja, é como se ele nem sofresse nenhum efeito ao colidir. Vai praticamente seguir com a mesma velocidade. E o alvo leve, acontece o que com ele? Vamos ver aqui, ó. Se a massa 2 é muito menor do que a massa 1, então esse M2 aqui praticamente vai ser engolido. Vai sobrar 2M1 sobre M1, ou seja, 2. Então, a velocidade final do alvo vai ser 2 vezes a velocidade inicial do projétil. Ok? Em resumo, o que a gente tem? O corpo 1 praticamente não muda a velocidade, segue no mesmo sentido com a mesma velocidade, aproximadamente. Já o corpo 2 ele é arremessado com o dobro da velocidade inicial do projétil. Um exemplo, uma bola de boliche colidindo com pinos. Bom, é claro que aqui está em mais de uma dimensão e a gente está trabalhando só em uma dimensão, mas imagine que seja só em uma linha reta. A bola de boliche, depois de colidir, praticamente segue com a mesma velocidade, como se nada tivesse acontecido. Já o pino vai com o dobro da velocidade da bola de boliche, aproximadamente. Ok? Isso vai valer tanto quanto vai ser mais... essa aproximação vai ser tão mais válida quanto de fato tiver a massa for muito maior do que a outra, certo? Bom, isso tudo contra um alvo parado. A gente viu 3 casos de colisão elástica contra um alvo parado. Esse último caso aqui é o alvo em movimento. Aí as equações são bem maiores. Então vamos lá. Se o alvo está em movimento colidindo, os dois estão em movimento, então a gente tem conservação do momento linear, tudo. Momento inicial do primeiro, do segundo, é igual ao momento final do primeiro e do segundo. Energia cinética, tudo. Energia cinética do primeiro mais energia cinética do segundo é igual às energias cinéticas do primeiro e do segundo após a colisão. Combinando essas equações, a gente chega aqui nessas duas expressões para a velocidade final do projétil e velocidade final do alvo, que vai depender, claro, das massas e das velocidades iniciais de cada um deles. Ok? Essa aula fica por aqui. Os exercícios a gente vai ver na próxima videoaula, tá bom? Então, revejam aí os casos,
dessa questão da colisão, os tipos de colisão, quais são as características de cada um desses tipos, como é matematicamente que a gente trabalha, e especialmente no caso elástico, os três casos que a gente trabalhou, que a gente viu. Quando o alvo é pesado, quando o projétil é pesado e quando as massas são iguais. Tá bom? Um abraço e até a próxima videoaula com exercícios sobre colisão.